Oi, bom dia, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho, eu sou o Alan Blanc e você tá ouvindo a Estratégia do Dia. Antes da gente mergulhar nos temas de hoje, claro, 3 manchetes rápidas que estão circulando. As americanas buscam nova receita com retail, mídia e novas marcas em loja, diz o CEO. Então, uma empresa que quase desapareceu do mapa depois de ir de Americanas, tá tentando se reinventar. E a estratégia passa por transformar as próprias lojas em veículo de publicidade. É basicamente virar mídia enquanto ainda vende produto. Keiko Fujimori garante vantagem decisiva e deve se tornar a nova presidente do Peru. E Milei evita Wall Street e consegue captar dólares a taxa de menos de 7%. A Argentina, claro, foi direto a investidores institucionais sem passar pelos bancos tradicionais e conseguiu uma taxa que há 2 anos parecia impossível para o país. É o tipo de manchete que faz economistas olharem 2 vezes. Agora, sobre o episódio de hoje, 2 temas que, à primeira vista, eu sempre comento isso, parecem não ter nada a ver um com o outro, mas os dois são sobre o mesmo instinto humano básico: colecionar coisas, seja cartas raras, seja uma cerveja bem gelada ali na hora do jogo. Eu quero começar perguntando, você gostava de Pokémon? Você já colecionou alguma coisa de Pokémon? Você ainda joga o jogo de videogame? Você coleciona as cartas? Porque no primeiro segmento vamos falar sobre as cartinhas de Pokémon, que viraram um mercado de arte. Uma carta de Pikachu foi vendida a 16,5 milhões de dólares em fevereiro. Lojas têm sistema de segurança de joalheria e uma loja lá nos Estados Unidos tem quase $500 mil em cartas numa única prateleira. Essa é uma reportagem bem interessante da Bloomberg Business Week sobre como um jogo infantil japonês se tornou um ativo financeiro, com roubos, filas e muita briga. No segundo segmento do episódio, a gente fala sobre a Ambev, que chegou à Copa do Mundo de 2026 com uma estratégia diferente. Em vez de só empurrar a cerveja, ela está apostando em Flying Fish, Guaraná e versões sem álcool para capturar o consumidor que bebe diferente. A presidente da unidade Beyond Beer diz que o brasileiro não está bebendo menos, está bebendo mais coisas. Que é uma forma otimista de dizer que a concorrência por estômago nunca foi tão acirrada. Quase que eu falei acirrose, né? É acirrada. Então, Pokémon e cerveja no episódio de hoje. Vamos começar pelas cartas. Bom, lá em 98 você podia comprar um pacote de cartas Pokémon por menos de $4. Hoje, o mesmo pacote fechado, intocado, exatamente como saiu da fábrica naquela época, pode ser medido por $500. Se tiver alguma marcação especial ou pesar algumas gramas a mais que o normal, olha, pode valer milhares. E se contiver uma carta específica de um personagem específico em condição específica, pode colocar seu filho na faculdade. Ou comprar, claro, um apartamento. Em fevereiro, Logan Paul, que é um youtuber americano bem famoso, vendeu uma carta de Pikachu por $16,5 milhões. Pra gente comparar, a carta é menor que a palma da sua mão e pesa menos do que um chiclete. Esse não é um mercado de nicho de entusiastas nostálgicos. É um mercado com roubos armados, sistema de segurança de joalheria e filas que dão a volta no quarteirão. Isso numa segunda-feira de manhã. Olha só a rotina desse vendedor. Antes de entrar na loja Player One Service em Maryland, o codono Ben DeGuire desliga uma série de sistemas de segurança, câmeras, scanners infravermelho e sensores que detectam o som de vidro quebrando. Ele diz que ele quer que a loja pareça a Disney, onde existem milhares de medidas de segurança, mas você não vê elas. Só lá nas prateleiras visíveis da loja, cerca de $500 mil em cartas raras. É o tipo de lugar onde você hesita em encostar o dedo no vidro por medo de, quebrar alguma coisa, mesmo sendo carta. O dono também é colecionador, e não de forma casual, ele tem mais de 84 mil cartas únicas, um número que é suficiente para entrar no livro de records. Para contextualizar, 84 mil cartas únicas significa que ele conhece mais Pokémon do que qualquer pessoa deveria conhecer, incluindo os roteiristas do desenho animado. Para entender como a gente chegou até esse ponto, é preciso voltar um pouco no tempo. As cartas Pokémon existem desde os anos 90, quando o jogo foi lançado no Japão e rapidamente se espalhou pelo mundo. Em teoria são usadas para um jogo de batalha entre colecionadores, mas a piada mais repetida entre fãs é que praticamente ninguém nunca aprendeu as regras de verdade. Olha só o que o Barry Sams, vice-presidente da Pokémon Company International, disse. Ele disse que a coisa que ele mais ouve de todo mundo é que a pessoa coleciona as cartas, mas nunca aprendeu a jogar, porque é muito difícil. Sim, o produto mais vendido do mundo no seu segmento é um jogo que quase ninguém joga. É um troféu que se coleciona, não uma ferramenta que se usa. É aquele tabuleiro de xadrez super chique que fica na mesa de centro que ninguém usa, que nunca foi aberto. Só que vale $16 milhões. E é
Bom, exatamente isso que explica boa parte da febre atual, porque as cartas de Pokémon se tornaram um ativo financeiro, com oferta limitada, demanda crescente, mercado secundário ativo e especuladores que rastreiam os preços em tempo real por aplicativo, como se fossem, sim, ações na bolsa. Um colecionador de 32 anos descreveu sua rotina para comprar cartas nos lançamentos. Ele diz que tem um Discord pago que monitora as atividades dos servidores e avisa ele assim que uma remessa cai. Mesmo assim, nos últimos anos, ele conseguiu comprar apenas 3 lançamentos de grandes redes. Olha, pra quem tava esperando que alguém fosse mais obcecado com Pokémon do que você era aos 10 anos, esse alguém existe, tem 32 anos e paga assinatura mensal para ter mais chance de comprar papel brilhante antes dos outros. E provavelmente tem planilha de controle de estoque. A pandemia foi um acelerador importante desse fenômeno. Com renda disponível e tempo em casa, o mercado de colecionáveis explodiu. E não foi só Pokémon, tá? Relógio, whisky, tênis, enfim, muitas coisas. A diferença é que o mercado das cartas não devolveu boa parte dos ganhos quando a pandemia acabou. A demanda ela continuou e a oferta acompanhou também. A Pokémon Company International comprou um fabricante de cartas lá nos Estados Unidos em 2022 e triplicou o tamanho da fábrica na Carolina do Norte, para mais de 100 mil metros quadrados. O problema é que a nova capacidade não fica totalmente operacional até 2028, por enquanto cada lançamento esgota em horas. The Wire é direto, abre aspas. Se nos dessem 10 vezes mais cartas do que normalmente recebemos, ainda assim venderíamos tudo no dia do lançamento, fecha aspas. Sim, o produto tem valor especulativo suficiente para que qualquer quantidade pareça pouca, porque qualquer pacote fechado pode ser revendido com lucro garantido. É o único produto no mundo, tá, em que a embalagem fechada vale mais do que o conteúdo aberto, o que diz muito sobre o estado do mercado e talvez sobre o estado da humanidade também. E o fenômeno gerou uma categoria própria de influenciadores digitais que abrem pacotes ao vivo enquanto os valores de cada carta aparecem na tela em tempo real. Já deve ter aparecido algum vídeo assim pra você no TikTok ou no Reels. O que, né, vamos combinar, é o equivalente moderno de assistir alguém jogar um caça-níquel, mas com mais nostalgia, melhor iluminação e uma música que vai ficar na sua cabeça pros próximos 3 dias. A tensão central que a reportagem identifica é essa. O que começou como um jogo para criança se tornou um mercado financeiro com dinâmica própria. Isso tá começando a excluir justamente o público original, as crianças. A empresa admite o problema. Abre aspas, nossos fãs mais importantes são as crianças e as famílias. É decepcionante quando não conseguimos manter o produto nas prateleiras, fecha aspas. Quem disse isso foi o vice-presidente Sams. Martin Raymond, professor da Universidade do Arizona, que estuda comportamento de colecionadores, explica o fenômeno de forma mais ampla. Ele diz que as pessoas têm um desejo fundamental de controle sobre suas vidas, especialmente em momentos em que esse controle parece escorrer. Então os colecionadores têm o poder de criar mundos imaginários. Então, colocar cartas Pokémon num fichário é uma forma de organizar o caos. Mesmo que o caos do lado de fora continue igual, tá? Se você olhar pra janela, vai ter caos. E vai ter carta de Pokémon no seu fichário. É terapia com hologramas e valor de mercado flutuante. E bom, o autor da reportagem termina com uma memória pessoal que vai doer em qualquer um que já teve coleção de criança. Há 25 anos, ele trocou um Dark Charizard holográfico, que hoje vale $7 mil em boas condições, por outras 2 cartas que depois vendeu num brechó, num pacotinho com centenas, por $50 no total. A lição é que, às vezes, o que parece papel brilhante é patrimônio, e às vezes você só descobre isso tarde demais. Provavelmente quando você tá lendo uma reportagem sobre quanto aquela carta valia e percebe que comprou pizza com ela. Agora eu pergunto pra você, você já colecionou carta de Pokémon nos anos 90? Você tá comprando agora? Você tem filhos que compram carta de Pokémon? Deixa aqui nos comentários que eu gosto de saber essas coisas e eu vou ler no próximo episódio. Bora falar sobre cerveja? Não do jeito que a gente gostaria, mas vamos lá. A Copa do Mundo, claro, foi sempre o melhor momento do calendário de vendas de cerveja no Brasil. Todo mundo assiste, todo mundo comemora, todo mundo bebe. Tem uma música que fala isso, não tem? Não sei. É o evento em que a Ambev não precisa convencer ninguém a comprar. Precisa só garantir que tem estoque suficiente e geladeira fria. Simples assim. E por muitas décadas foi assim que funcionou. Mas a Copa de 2026 chegou num momento um pouco diferente. O consumo global de álcool tá caindo. Tá todo mundo comprando carta de Pokémon e não comprando cerveja. Olha só, a geração mais jovem bebe menos do que as anteriores, e os dados de mercado mostram um consumidor que tá bebendo diferente.
mais ocasiões, mais categorias e mais escolhas. Nesse contexto, o Ambev chegou ao Mundial com uma estratégia que seria impensável há 10 anos. Em vez de colocar só cerveja no centro da campanha, está ativando 5 marcas ao mesmo tempo, com destaque especial para Flying Fish, que é uma cerveja saborizada com limão, e para o Guaraná Antártica também, que é basicamente dizer, olha, a gente veio para a Copa do Mundo, mas trouxemos também um suco. Inclusive, eu já tomei essa Flying Fish numa ativação em algum show que eu fui em São Paulo. Eu lembro que ela era bem diferente. Se você já provou, deixa aqui nos comentários também. Daniela Kashish, presidente da unidade Beyond Beer da Ambev na América do Sul, resume essa lógica com uma frase que parece simples, mas esconde uma mudança de estratégia considerável. Abre aspas. Quando me perguntam se as pessoas estão bebendo menos, na verdade elas estão bebendo diferente. Fecha aspas. É uma frase que qualquer executivo de bebidas alcoólicas em queda de vendas gostaria de ter inventado. Ela é elegante, otimista e tecnicamente não falsa. A Flying Fish, inclusive, que eu contei aqui pra vocês, é a aposta mais ousada dessa Copa. Cerveja com sabor de limão, lançado no Brasil em setembro de 2025, depois de fazer sucesso lá na África do Sul. A marca foi construída para recrutar consumidores de 18 a 24 anos, que tendem a estranhar o amargor da cerveja tradicional. Então é a Ambev dizendo em linguagem corporativa que a cerveja tradicional intimida parte do público jovem e que, em vez de convencer esse público a gostar de amargo, ela vai chegar pelo limão. É uma estratégia de mercado ou uma derrota filosófica? Depende do quanto você gosta de cerveja tradicional. Em 9 meses, a Flying Fish chegou a 10 estados, mais de 33 mil pontos de venda e mais 300 mil experimentações em eventos. Olha só, eu fui uma das vítimas. A empresa cita os números do Lollapalooza em março. A exposição no festival girou alta de 419% nos pedidos nos 14 dias seguintes. São percentuais que saem de uma base baixa, né? Claro, a marca tinha acabado de ser lançada, qualquer número vai ser alto, mas que indicam o mecanismo que a Ambev quer replicar na Copa, visibilidade cultural convertida em venda. Em outras palavras, parar um pouco aqui de falar igual o publicitário, se funciona no Lola, vai funcionar com o Brasil jogando nas oitavas. Tá, ainda assim tô parecendo um publicitário, desculpa. O outro pilar é o Guaraná Antártica, presente em 70% dos lares brasileiros e que é patrocinador da seleção há mais de 2 décadas. A empresa colocou o Guaraná Zero no centro da ativação da Copa, com embalagens comemorativas e estendeu a linha para uma versão funcional com fibras. A lógica é levar uma marca centenária a ocasiões onde antes não estava. O segmento cresceu 20% em volume no primeiro trimestre. Guaraná com fibras é a Ambev dizendo a gente quer estar na sua mesa no almoço de segunda-feira, não só na sexta-noite com o jogo ligado. E eu sei que você está tomando Ozempic e Monjaro. Compre Guaraná. Kashish descarta qualquer ideia de que essas marcas estão competindo internamente com a Brahma ou a Budweiser. A estratégia é de portfólio por ocasião, cada bebida tem um momento. É o equivalente ali de um restaurante que, em vez de brigar pelos clientes do almoço, decide também servir café da manhã e lanche da tarde. O estômago é o mesmo, mas as ocasiões são diferentes, e a Ambev quer cobrar por todas elas. Agora, os números do primeiro trimestre ajudam a entender por que a empresa está apostando nessa direção. O segmento de escolhas equilibradas cresceu 70% em volume no Brasil. Stella Pure Gold e Michelob Ultra mais que dobraram. Cervejas sem álcool expandiram cerca de 10%. São categorias que há poucos anos mal existiam no Brasil e hoje crescem a taxas que qualquer gestor de produto sonha em apresentar numa reunião de board sem ser interrompido por aplausos. E há uma informação que a Ambev não revela, tá? E que seria muito útil para avaliar essa estratégia com mais profundidade. Quanto a Beyond Beer representa na receita total e qual que é a margem dessas categorias comparadas à cerveja tradicional. Kashish disse que a empresa não divulga esses números por categoria, o que é compreensível do ponto de vista competitivo e, claro, conveniente do ponto de vista narrativo, porque sem esses dados fica difícil saber se a expansão de portfólio está gerando mais receita ou apenas distribuindo a mesma receita em mais embalagens diferentes com mais funcionários de marketing envolvidos. O que está claro é que a Ambev chegou à Copa de 2026 com a mensagem de que a cerveja já não é suficiente para capturar toda a oportunidade do torneio. O consumidor brasileiro de 2026 pode estar vendo o jogo com uma Flying Fish na mão em vez de uma Brahma, ou com Guaraná Zero enquanto trabalha de tarde tentando fingir que não está acompanhando o placar. A empresa quer estar nos dois momentos, e se conseguir, a Copa vai ser boa para os negócios independentemente do resultado em campo, o que, convenhamos, é um pouquinho mais seguro do que depender da nossa seleção atual. Bom, eu sou o Ala Blancos, informações são da Bloomberg News, o episódio foi editado por Daiane Pinotti.
Este episódio da Estratégia das Marcas é patrocinado pela EDGE. A EDGE nasceu em 2024 com o propósito de desenvolver o mercado de gás no Brasil, ampliando o acesso com mais competitividade, segurança e descarbonização para a indústria e para o transporte pesado. A empresa atua com ativos estratégicos de infraestrutura, logística on e off-grid, além de um portfólio completo de gás natural e biometano. Conversamos com Demétrio Magalhães, CEO da EDGE desde sua fundação, para entender a atuação da companhia e suas soluções para impulsionar esse energético no país. O que é a EDGE e qual o papel dela no desenvolvimento do mercado de gás no Brasil? A EDGE é uma empresa de soluções de gás natural. A gente foi criada há 2 anos atrás com o objetivo de trazer soluções para a indústria, para o transporte pesado brasileiro, tanto para descarbonização quanto para competitividade. Então a gente está muito feliz de ter completado esse ciclo de 2 anos e ter contribuído bastante para o desenvolvimento do mercado livre de gás nacional. Se a gente pensar, o mercado livre de gás é uma coisa que já era sonhada há muitos anos e nunca tinha saído do papel. A gente fica muito feliz da EDGE ter sido um dos protagonistas desse novo mercado, no mercado livre de gás. E como é que a gente faz isso? Trazendo gás de diversas fontes para o Brasil. Então hoje a gente é uma empresa que tem o gás GNL vindo de fora do Brasil, onde a gente regasifica no TRSP, um investimento que a gente concluiu há 2 anos atrás em Santos. A gente tem ofertas de molécula de Bolívia, pré-sal, Argentina, de todas as origens que podem vir para o Brasil. E nosso grande objetivo é desenvolver o mercado livre de gás. E para isso a gente atinge todos os mercados, todas as indústrias de transporte pesado no mercado brasileiro. Confira a entrevista completa em nosso canal no YouTube. Link disponível na descrição.